E aí, pessoal, beleza? Sou eu, Kiwi. Estou de volta, né? Faz um tempinho desde o meu último vídeo, porque eu estava um pouco ocupado, mas para compensar, eu estava preparando alguns vídeos bacanas para vocês. Esse sendo um deles. E o que eu irei fazer nesse vídeo? Bom, para hypar o novo lançamento Hogwarts Legacy, que eu estou esperando há bastante tempo e já comprei na pré-venda, eu estarei ranqueando todos os jogos do Harry Potter. No caso, todos os jogos que eu joguei, que no caso são as versões PC, que são mais acessíveis para mim. Então, vamos lá, vamos começar. Eu irei fazer em ordem de lançamento, no caso, a ordem cronológica dos livros, filmes e agora dos jogos também. Começando pelo primeiro, Pedra Filosofal. Ignora que aqui tá falando que é o de PlayStation, é que eu não achei outra tier list que tenha todos os jogos, então vai ter que ser essa, né? Ok, Pedra Filosofal, primeiro jogo. Bom, ele introduziu muitos conceitos, como a exploração de Hogwarts, os feitiços, o clássico flipendo, os inimigos, como o Crustáceo de Fogo, a lesma lá que eu esqueci o que ela faz. Além de ter uma trilha sonora muito icônica, os modelos de personagens engraçadinhos. Só que assim, ele não envelheceu tão maravilhosamente bem, tá ligado? Então, por causa disso, eu não posso falar que ele é um dos melhores. Porque assim, o Harry tem controle de tanque, o jogo laga constantemente, os chefes são injustos. Tem muitas coisas bacanas, tem muitas sessões de plataforma maneiras, mas tem tipo a fase de stealth na biblioteca se escondendo do Filch da gata dele, que é um porre, tá ligado? Então, eu não posso em boa fé colocar ele numa tier muito alta. Mas ele é divertidinho, assim. Só tem seus momentos que ficam um pouco irritantes. Então eu irei colocar ele no rank C. Porque ele tem coisas boas, tem seus defeitos, mas as coisas boas tem jogos melhores que também têm essas coisas. Então ele não pode ficar mais alto que isso, na minha opinião. Continuando, temos o Câmara Secreta. E esse, na minha opinião, spoiler do resto do vídeo, já é o melhor jogo de Harry Potter. Não tem nem comparação. Ele pega tudo que o Pedra Filosofal tem, Hogwarts, as músicas, os feitiços, e melhora, tendo duelos agora, tendo... Ah, o quadribol, esqueci de falar. No Pedra Filosofal tem um quadribol, no Câmara Secreta é melhor. Nesse você consegue conjurar os feitiços enquanto você se move, consegue voltar nas fases que você já terminou. Tipo, se você perdeu algum item, você não tem que voltar no seu save. Você pode ir no mapa e voltar nessa fase, tá ligado? Os desafios, no caso. E mesmo que você perca algum item, como uma figurinha de sapo de chocolate, você pode comprar de algum outro aluno em Hogwarts, que eles vendem. O que facilita muito a minha vida quando eu vou tentar platinar. No caso, eu platinei o Pedra Filosofal, ainda não platinei o Câmara Secreta. Platinei, no caso, 100%, porque não é um jogo de PlayStation. Mas aí o Câmara Secreta tem chefes muito bons, como o Aragog, o Basilisco. Tem fases muito boas, como a Floresta Proibida, a Câmara Secreta, os desafios no geral, personagens engraçados, como Lockhart. Então, é isso, ele é o melhor. Continuando, nós temos o Prisioneiro de Azkaban, que apesar de melhorar muitas coisas do Câmara Secreta, é um jogo muito curto. Ele é tipo bem menor do que o Câmara Secreta, ele não tem um final tão impactante. A última fase do Prisioneiro de Azkaban é você resgatando o Bicuço. E depois disso, você faz as provas finais de Hogwarts, os testes, com cada um dos três personagens. Porque tem isso, de diferencial, você pode jogar com Harry, Ron e Hermione. Cada um deles tem um feitiço diferente. O Rony tem o Carpe Retractum, que deixa de puxar as coisas. O Harry tem o Glacius, que congela as paradas. E a Hermione tem o Lapiforce e o Draconiforce, que transformam coisas em lebres e em dragões, respectivamente. E você pode controlar esses bichos. É bacana, ele melhora algumas coisas do Câmara Secreta, mas ele termina muito rápido, não tem chefes tão divertidos. Na minha opinião, o mapa de Hogwarts não é tão legal. Ele meio que te força a platinar o jogo caso você queira ver os créditos. Você precisa ter tudo para conseguir, tipo, ver a cutscene final e terminar o jogo. Diferente do Câmara Secreta de Pedra Filosofal, que é só terminar a última missão, derrotar o último chefe, tá ligado? No caso, esse jogo não tem último chefe, o que é um pouco decepcionante. Mas ele tem missões maneiras, ele tem muitos bugs na versão de PC.
Principalmente se você joga num PC mais potente e recente como o meu, você tem que botar em modo de compatibilidade e alterar coisas no bloco de notas do jogo para ele não crashar, o que tira um pouco da graça. E ele também não tem tantos feitiços divertidos como o Câmara Secreta tinha. Então, por isso, na minha opinião, ele fica logo abaixo, mas ele é um jogo muito bom mesmo assim. Após esse, nós temos o Cálice de Fogo, que na minha opinião não só é o pior jogo do Harry Potter, como um dos piores jogos que eu já joguei na minha vida. Ele é um jogo que foi feito para se jogar no multiplayer, com Harry, Ron e Hermione na tela ao mesmo tempo. Só que eu não conheço ninguém que queira jogar um jogo bomba desse comigo. Então eu tive que jogar sozinho com o auxílio da inteligência artificial do jogo, né? Os bots. E eles são uns jumentos que não conseguem fazer nada que eu precise que eles façam. Eles não fazem os feitiços que eu quero, eles sempre morrem, eles entram na minha frente, eles derrubam coisas em mim. Os inimigos são muito irritantes, como as salamandras de fogo, que você precisa apagar elas e a lareira que acende elas ao mesmo tempo, senão elas renascem e é muito rápido. Tem umas vespas gigantes que te picam e ficam correndo para fora da tela e não tem como atacar elas. Todos os personagens que você joga têm pouquíssima vida e aí você tem que upar eles. Você tem que, tipo, coletar feijões nas fases para comprar no menu cartas que você precisa equipar para deixar mais vida, feitiços mais poderosos e outros atributos. E eles são muito menores, são muito pequenas as melhorias que você consegue. Então nem vale a pena, tá ligado? Ah, e sabe qual é a melhor parte? Você tem que voltar nessas fases depois para coletar escudos de desafio para poder prosseguir. Ou seja, todas as fases horrorosas desse jogo, você tem que ir no mínimo umas 3 vezes por aí para conseguir enfrentar o Voldemort lá no final. E a melhor parte de tudo é que apesar do jogo ser feito para o multiplayer, chega a última missão, né, o labirinto, e você joga só com o Harry. E você ajuda o Cedrico, porque o Rony e Hermione não podem entrar no labirinto, porque eles não são campeões tribulhos. Então, não tem graça nenhuma o jogo. E o combate é muito ruim. Ele não tem suporte a controle no PC, eu tive que jogar no teclado. Os personagens são escorregadios, você aperta a setinha, o Harry anda 3 km pro lado. Não vale a pena. Você não tem controle direito dos personagens, os feitiços ficam mudando aleatoriamente, você não tem controle de qual feitiço você vai usar, além dos feitiços de levitar objetos, o Leviosa, né? E essas ações. De resto, o jogo decide qual é qual. Então não vale a pena. Eu me dei o desafio de zerar todos os jogos do Harry Potter antes do lançamento do Hogwarts Legacy. Isso porque eu sou um fã doente disso, de Harry Potter. Mas eu não recomendo pra ninguém jogar o Cálice de Fogo. Se você quiser, pelo menos joga com um amigo ou 2 pra te ajudar como os bots. Porque se você jogar sozinho, olha, depois não diga que eu não te avisei, tá ligado? Porque aí não é culpa minha. Continuando, nós temos o Ordem da Fênix, que foi um jogo que introduziu um sistema de semi-mundo aberto com o Castelo de Hogwarts, e ele é bem um jogo de exploração. Por isso eu irei ranquear ele no rank B, entre o Prisioneiro de Azkaban e o Ordem da Fênix. Porque apesar dele não ter tantos bugs, ser um jogo mais polido entre si, ele é meio repetitivo. Você anda, faz umas missõezinhas para cada personagem. Basicamente, metade do jogo é tipo, olha o mapa do Maroto, encontra os membros da Armada de Dumbledore e faz alguma coisa pra eles. Tipo, dá comida pros Três Talhos porque a Luna quer. Ou derruba uns negócios, uns alto-falantes que as irmãs Patil querem. Ou ajuda o... Qual é o nome do garoto? Ernesto Macmillan com o dever de casa da aula de poções dele, tá ligado? Os duelos são a pior parte do jogo, na minha opinião, porque você não consegue soltar os feitiços e se defender enquanto você se move. Então, muitas vezes você vai, sei lá, usar um Expelliarmus ou até mesmo um Estupefaça e você toma uns 5 tiros por conta disso. Então, a melhor estratégia é só desviar e quando o pessoal estiver cansado ou estiver parado, ou você vê algum inimigo dando sopa, você entope ele de Expelliarmus até ele cair, que dá mais dano do que o Estupefaça. De resto é isso, eu não consigo nem lembrar de mais coisas que esse jogo tem. O castelo é muito bem feito e ele parece com o do filme, então se você quer ter uma experiência de mundo aberto do Harry, é bacana, você se sente na pele dos personagens. E no final você tem a luta bem maneira do Dumbledore contra o Voldemort, você joga com o Dumbledore, mas como eu disse, os duelos não são tão bons. Só é bacana no final porque o Dumbledore tem uma versão mais potente de cada um dos feitiços que o Harry tem. Então é bem impressionante isso, é bem bacana essa luta final.
Tem os duelos lá do Departamento de Mistérios, mas não é nada demais. E tem um minigame de legilimência pro Harry bloquear o Snape e o Voldemort de ler a mente dele. Mas assim, é tão fácil que você nem precisa aprender o negócio. Instintualmente você já vai saber o que fazer. Continuando, nós temos o Enigma do Príncipe, que na minha opinião é um jogo melhor do que o Ordem da Fênix, mas ele vai ficar no mesmo patamar porque ele não é tão explorado. Ele pega muitas coisas que tem na Ordem da Fênix, tipo, mesma Hogwarts, o mesmo mapa, né? Os mesmos estilos de feitiço, a exploração é igual. Só que agora você tem um sistema de duelos melhorado, que agora você pode se mexer e usar os feitiços, além de bloquear os feitiços enquanto se mexe. Você consegue ver o quanto de vida você tem e o quanto de vida seu oponente tem. E tem isso, os duelos são sempre X1 normalmente, você não precisa enfrentar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, que nem era na Ordem da Fênix. Mas esse jogo é impregnado de minigames, tipo fazer poções, de jogar quadribol, tá ligado? E tem um clube de duelos para cada casa de Hogwarts. Tem o da Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina. E eles não servem pra muita coisa pra progredir no jogo. Você só consegue umas insígnias, tipo umas medalhinhas de mérito que você conseguiu. Mas de vez em quando você vai ter que duelar com alguém, vai ter que fazer uma poção, principalmente pro Slughorn, que sempre pede alguma coisa diferente. Mas ele é um jogo que não se leva tão a sério quanto a Ordem da Fênix. Tem, tipo, efeito de, qual é o nome? Vinil arranhado, tipo... esse sou eu. Você deve estar se perguntando como eu cheguei aqui. Tipo, isso acontece no jogo. Tem a cena do Rony Lombrado depois de tomar a poção do amor que a Romilda Vane faz pro Harry. E você joga com o Rony doidão, ele vendo um monte de coraçãozinho e andando meio que dançando. Tem também o Harry depois de tomar a Félix Felicis, estilo Tobey Maguire, depois de ficar com um simbionte andando, fazendo dancinha nos corredores de Hogwarts. E quando você tá com a Félix Felicis, você vai entrar num duelo, você é imortal, você pode simplesmente tancar o dano e nem se defender e esculachar o Crabbe e o Goyle, que por sinal aparecem o tempo todo nesse jogo pra te enfrentar. Chega a ser um pouco chato, na verdade. Eles aparecem mais que Malfoy, eu acho que eles aparecem mais do que nos livros. De qualquer maneira, é um bom jogo e tá no mesmo nível do Ordem da Fênix, porque eles são muito parecidos, a diferença é que o Enigma do Príncipe tem mais variedade, então eu acho ele levemente melhor, além de ter o quadribol e tudo mais. Mas se você for jogar eu recomendo que jogue o outro, tá ligado? Não tem o que perder. Em seguida, nós temos o Relíquias da Morte Parte 1, que basicamente, na minha opinião, ele é um jogo não polido, que nem o Pedra Filosofal. Ele é um jogo meio que inacabado, porque ele não tem conteúdo suficiente no filme Relíquias da Morte Parte 1 para um jogo inteiro. Então, basicamente o que eles fizeram para esse jogo é um estilo de gameplay a la Gears of War, que é um cover shooter. Você tem que se esconder atrás de cover e atirar. Cada feitiço é tipo uma arma diferente, só que você não precisa recarregar. Então eles meio que se bloqueiam de vez em quando, você não consegue usar tal feitiço repetidas vezes. Tipo, por exemplo, o expulso ele é o tiro de rajada, o estupeface é a pistola e o confringo é o lança-foguete. Tem o confundo, que ele confunde o inimigo e ele serve como uma sniper. Mas honestamente, você vai passar a maior parte do jogo usando o expulso e o estupefaça, de vez em quando o protego, só que a questão é que você não consegue se mexer enquanto usa o protego, o que é meio chato. Além disso, o Harry vira quando você aperta pro lado, então se você quiser atirar em alguém que tá do seu lado enquanto você se mexe pro outro lado, você vai ter que virar a câmera, senão o Harry não vai olhar pro inimigo. Ele é meio lento porque você não tem um botão pra correr, e assim, como eu disse, não tem tanto conteúdo para um jogo inteiro nesse filme. Então eles inventaram missões filler. Tipo, você vai completar tal parte da missão e aí do nada vai aparecer 3 missões que não aconteceram no filme e você vai ter que realizar elas. Tipo, fuja da caverna que tem um dragão. Tipo, da onde surgiu esse dragão? Ou resgate nascidos trouxas da usina nuclear. Eu não lembro de nenhuma usina nuclear nos filmes do Harry Potter e muito menos nos livros, mas é isso. Além disso, tem tipo sessões de stealth com a capa da invisibilidade, que, olha, não são nada demais, tipo, são meio chatinhas e lentas, e se você esbarrar em alguém, bom, basicamente game over, porque vão te fuzilar de expulso antes de você sequer conseguir responder. Tem algumas partes que são meio quebradas em relação aos inimigos respawnando infinitamente. Tem os diabretes, que são bem chatinhos, você tem que jogar uma poção fadicida neles pra poder matar eles. As poções funcionam que nem granadas, você abre a tampa delas e joga.
Só que é meio complicado porque no PC, pelo menos, você tem que apertar o F1, F2, F3 e F4 pra usar cada tipo de poção diferente. Eu sempre esquecia, tirava a poção errada. Então, na maior parte do tempo, eu mal usava as poções, tá ligado? Elas são meio redundantes. Então você vai acabar fazendo a mesma coisa o jogo inteiro, até que você chega no final, na Mansão Malfoy, depois de uma sessão que você luta contra centenas de comensais e sequestradores, que na minha opinião, eu acho que na verdade você precisa morrer. Eu acho que eu que fiquei trouxa atirando em todo mundo, porque meio que eles não conseguem fugir no filme. Então você é capturado, vai pra Mansão Malfoy, aí você luta com tipo 4 comensais da morte e sobe pro segundo andar, onde você enfrenta a Bellatrix, a Narcisa Malfoy, o Lúcio Malfoy e o Draco. E assim, se você quiser, você pode se esconder atrás de um pilar e esperar 20 segundos que o Dobby vai aparecer e derrubar um candelabro em cima deles. Você não precisa duelar esse duelo final. Você pode usar o Protego e não fazer nada, que o jogo acaba, você zerou. E é isso, é um jogo divertidinho, mas é meio repetitivo e tem umas fases bem complicadas, tipo o duelo contra o Horcrux lá no lago depois que o Rony volta. É bem chato, tem umas partes que você tem que voltar no ministério que são horrorosas, porque você não pode fazer stealth, os inimigos sempre te detectam, tem uma porrada de dementadores e os inimigos respawnam mesmo depois que você resgata os nascidos trouxas. Então, querem uma dica? Nessa parte, usem o Petríficos Totalis. Não tentem matar eles, porque eles vão respawnar e eles vão te matar, tá ligado? E se você for pela parte de trás, você também consegue saber em quais salas que tem os nascidos trouxas sem usar o feitiço de se localizar. E eles não vão estar te vendo por trás, então é mais seguro. Já falei demais sobre esse jogo. Indo pro último jogo, nós temos o Relíquias da Morte Parte 2, que segue o mesmo estilo de gameplay do Relíquias da Morte Parte 1, só que melhora em tudo. Mesmo esquema do Câmara Secreta, só que ele não é tão bom assim, então eu vou colocar ele no nível do Prisioneiro de Azkaban. A questão é que, assim como o Prisioneiro de Azkaban, ele é um jogo muito curto. Eu devo ter zerado ele em 3 horas, e eu não morri nenhuma vez, tá ligado? Tem mais variedade de personagens, você joga com Harry, Hermione, Rony, Gina e a senhora Weasley, tá ligado? No final do jogo pra enfrentar a Bellatrix. E esse jogo não tem missões filler. Você faz o que tá no filme. Você vai no banco, luta com os guardas do banco, foge com o dragão, aí você vai pra Hogsmeade, vai na cabeça de porco, cabeça de javali, na verdade, o bar do irmão do Dumbledore. Vai no túnel secreto, chega em Hogwarts, enfrenta o Snape, esse tipo de coisa, tá ligado? Os feitiços nesse jogo, eles não parecem mais tão armas, eles parecem feitiços, você tem maior variedade e eu acho mais... Eles são mais úteis, cada feitiço diferente, você não vai ficar usando os mesmos dois o tempo todo. Tem o Impedimenta, que dessa vez funciona que nem um míssil teleguiado, o Confringo tá melhorado, ele não te dá tanto dano. Você tem mais vida nesse jogo, pelo que eu reparei. Tem o botão de correr nesse, então tem umas partes que não tem nada pra fazer, você consegue correr pra terminar mais rápido. Esse jogo tem muitas missões de escolta, que você tem que proteger pessoas e impedir que os inimigos tenham dano, tipo com a Hermione abrindo portas e com o Rony iluminando o local, mas elas não são tão difíceis, eu não precisei refazer nenhuma delas. Não tem mais as granadas, as poções granadas, e não tem mais a capa de invisibilidade, o que é uma tristeza, porque apesar das partes com a capa, as sessões de stealth serem chatas, dava pra ignorar algumas partes de combate usando a capa. Você botava a capa e ia direto sem ninguém te ver até a parte que a cutscene inicia e você vai pra próxima missão. O que quebrava um pouco Relíquias da Morte Parte 1, só que eu não recomendo fazer isso muito, porque você precisa upar no Relíquias da Morte Parte 1 para ficar com os feitiços mais fortes. O que não é o caso no Relíquias da Morte Parte 2. Não tem sistema de upar. Você tem os mesmos feitiços com o mesmo nível de poder desde o início do jogo. Você vai só desbloqueando eles. Outra coisa que você desbloqueia é a Paratá, que é mais utilizável para tipo recuar e se esconder em cover quando inimigos spawnam bem na sua frente, do que para ativamente se locomover, porque você não vai tão longe. E só o Harry e a Hermione conseguem aparatar. O Rony, a Gina, a senhora Weasley... Ah, lembrei. O Simas, você joga com o Simas, sabe? O, sei lá, Kiba do Harry Potter, tá ligado? E o Neville também. Eles não conseguem aparatar. Mas você joga com eles bem pouquinho, então não afeta tanto. Tem alguns chefes nesse jogo, como Fenrir Greyback, tem a Bellatrix, que você enfrenta com a senhora Weasley, e tem o Voldemort várias vezes. E eles são bacaninhas, mas são duelos como qualquer outro. Você usa o expulso neles, de vez em quando um estupefaça. Pra você quebrar o escudo deles, né, o Protego, você precisa usar o Expelliarmus. E dessa vez, diferente do Relíquias da Morte Parte 1, o Expelliarmus é instantâneo. Você não precisa carregar ele, que nem você tinha que fazer no outro jogo. O que torna ele bem mais útil do que no outro, que ele era
inútil, praticamente. Outra coisa que tem nesse jogo é que tem umas sessões de fugir, de fuga. Por exemplo, fugir do fogo maldito, lá na sala precisa, fugir da inundação da Câmara Secreta, ou até mesmo fugir do Voldemort, quando ele vira uma nuvem de fumaça e tudo mais. Esse jogo também é legal, porque ele tem umas cenas que foram cortadas do filme, como o Draco entregando a varinha pro Harry, o momento de redenção dele que não tá nem no livro e nem no filme, era uma cena deletada. Mas e pra finalizar, eles fizeram uma cena bem bonitinha até no final dos créditos, mostrando todos os jogos da franquia e agradecendo você por jogar, o que eu acho um gesto bem bonitinho. E por isso, ele é um jogo mais polido. Infelizmente é bem curto, mas é bem mais divertido que o seu antecessor. E finaliza bem a série, eu acho. Eu acho que é bem satisfatório você finalmente derrotar o Voldemort depois de todos esses anos. Então é isso. Esse é o meu ranking de todos os jogos do Harry Potter. Eu vou abrir a imagem aqui em outra aba para vocês verem melhor. Assim que carregar. Tá demorando, né? Ok. Ah, não dá para carregar a imagem. Então esquece. Esse é o meu ranking. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se liguem, porque daqui a alguns dias eu irei trazer o meu vídeo ranqueando todos os jogos de Lego. Todos os jogos de Lego da Steam. Ou seja, são 26 ou 25 jogos, se eu não me engano. Só faltam 2 para eu zerar, e isso não deve demorar muito. Em 1 ou 2 semanas deve estar saindo o vídeo. E se vocês irem no meu canal, daquele site que não deve ser nomeado, de streams, eu estarei jogando o Harry Potter e a Câmara Secreta, desafio de zerar o jogo sem coletar feijões. O que, por enquanto, tá dando certo, mas eu não tenho certeza se vai acontecer. E fiquem ligados, porque essa semana deve sair mais um episódio da minha série de Pokémon Fire Red sem usar nenhum Pokémon além do Charizard. E eu espero que vocês fiquem bem, tenham uma boa semana e obrigado por tudo, pessoal. Espero que fiquem felizes com a minha volta. Tchau.